agora a cobra realmente fuma. E isso eu vou gravar em um vídeo na parte 2, tá? Mas eu vou ler toda a legislação, tirando essa parte, porque é muito grande. Então, é um vídeo só para isso. Quais são as infrações sanitárias, que é o artigo 10º. Então, vamos pular. E não é porque não é importante, não. Essa é a parte mais importante, assim, vamos dizer. Que cai sim. E é bem difícil essa parte, porque é bastante detalhe. Só que vai ser a parte 2, porque senão vai ficar muito gigante esse vídeo. Tá, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Enlouqueci. Aqui. Parágrafo único. Independem da licença para funcionamento os estabelecimentos integrantes da administração pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e aparelhagem adequadas e à assistência e responsabilidade técnica. Vou pegar o exemplo da escola de novo, escola municipal. Ela pode funcionar, ela não precisa que o fiscal vá lá e, né, ela não só pode como ela precisa, né? Então, às vezes, vai uma cidade grande, tem milhares de demandas, só tem um fiscal, ou o fiscal saiu de férias, ou ficou doente, enfim. Então, a escola pode abrir e funcionar, só que ela tem que seguir todas as regras, né, da legislação sanitária. E não vai não poder, né, fazer as coisas só porque é da administração pública. Então, é isso que quer dizer esse parágrafo. Artigo 11. A inobservância ou a desobediência às normas sanitárias para o ingresso e a fixação de estrangeiro no país implicará impedimento do desembarque ou permanência do alienígena. Nossa, essa eu não tinha lido, não. No território nacional pela autoridade sanitária competente. Gente, nunca tinha reparado nesse termo. Ai, que vergonha. Tá. Ah, nem vou explicar. Ou vou. Tá, se vem um estrangeiro, né, do país. Cadê? E desobedece às normas sanitárias, então ele estará impedido de desembarcar ou permanecer no país, tá? Isso aqui eu nunca vi em prova nenhuma. Mas você tem que ler, né? Vai que, né? Essa nunca diga nunca já me deu problemas. Já me causou alguns problemas. Não só de prova, tá? Opa. Título 2, do processo. Do PAS propriamente dito. Artigo 12. As infrações sanitárias serão apuradas no processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura de auto de infração, AI, observado o rito e prazo estabelecidos nessa lei. Depois eu trago isso. Isso é importante, isso já caiu e pode causar dúvidas. Inclusive, talvez tenha no vídeo anterior de questões. O artigo 13. O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou no local em que for verificada a infração, pela autoridade sanitária que a houver constatado. Então, eu posso lavrar esse auto de infração, né? Escrever ele mesmo ali na empresa mesmo, ou posso deixar para fazer depois na minha sala. Por que isso? Ah, porque tem situações e situações, né? Vai que é uma coisa muito cabulosa, que tem polícia junto e tem toda aquela tensão no meio. Aí, você tem que carregar a tua pastinha de legislações, né? Mas vai que te dá um branco, ou vai que te dá um nervoso, ou vai que a pessoa dona da empresa quer te tacar de lá, enfim. Aí você pode, né? É previsto em lei que você pode fazer depois, só que não um mês depois, né? Não está escrito nenhum prazo específico aqui, mas vamos ter o bom senso, né? Fazer 1 dia, 2 no máximo. Então eu posso escrever no setor. Aí, lógico, aí depois você tem que levar para a pessoa assinar, né? Porque você fazendo na hora já pede para ela assinar ali mesmo. Se ela se recusar, tem as testemunhas. Então, o que o auto de infração contém? O nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais elementos necessários à sua qualificação e identificação civil. Local, data e hora da lavratura onde a infração foi verificada. 15/13 é 15/13, do dia 1º de maio de 2023. Descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido. Descrição bem específica, nada de genérica. No local foi constatada falha na higienização dos ambientes, dos equipamentos. Tá, mas quais ambientes? Quais equipamentos? Entendeu? Tem que ser explicado. E não só uma falha na higienização. Foi constatado presença de teias de aranha embaixo do equipamento. O nome do equipamento. E qual dispositivo legal? RDC 275 de boas práticas para indústrias. Se for um supermercado, RDC 216 para serviço de alimentação. Ou também a legislação regional, né, do seu estado e o município. Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição. Então, aí a penalidade vai ser copia e cola do que está no inciso que define qual que é a infração sanitária. Então, se for pegar o exemplo aqui,
a rotulagem, que é a 25? Não, 15, é a 15, peraí, já me deu branco. Aqui. A infração sanitária. Inciso 15. Rotular alimentos e produtos alimentícios ou bebidas, todos os produtos de interesse à saúde, contrariando as normas legais e regulamentares. Você viu que as normas pode ser toda, qualquer uma de rotulagem, né, se infringiu, tem que ser autuado. E a pena é advertência, inutilização, interdição e ou multa. Então, é copia e cola, que está ali, todas as penalidades. Ciência, pelo autuado de que responderá pelo fato em processo administrativo. Assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, que é raro, mas acontece, né? Não vou assinar essa bigorna aí. De 2 testemunhas e do autuante. Então, 2 testemunhas e você fiscal. Futuro fiscal, né? Daí você é fiscal se você está lavrando o auto, né? 7º, prazo para interposição de recurso quando cabível. Tem que ter esse prazo, né? E se é em dias corridos ou em dias úteis, tem que estar bem explícito ali. Por que eu falo em dias úteis? Nessa lei federal é dias corridos. Mas aqui no meu estado tem um decreto que diz que vai cair em dia útil, entendeu? Então tem que verificar isso. Parágrafo único. Isso é importante. Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita neste a menção do fato. Então tem que estar descrito que a pessoa, né, autuada, se recusou a assinar. Mesmo que tenha a assinatura das testemunhas, entendeu? Artigo 14. As penalidades previstas nesta lei serão aplicadas pelas autoridades competentes do Ministério da Saúde, dos Estados, Distrito Federal e territórios, conforme as atribuições que lhes sejam conferidas por legislação, né, respectiva. Então, pode ser tanto a fiscalização municipal, estadual ou a Anvisa, né, dependendo do porte, do tipo de empresa, né? Aeroportos, por exemplo. Aeroportos são de responsabilidade da Anvisa. Então, é a Anvisa que vai lavrar esse auto. A autoridade que determinar a lavratura do auto de infração ordenará, por despacho em processo, que o autuante proceda à prévia verificação da matéria de fato. Chegou minha outra gata. O povo quer ficar famoso aqui, né? Bom, vamos pensar um pouco, né? Deixa eu voltar aqui. Sobre esse artigo 15, né? O que ele quer dizer? Então, quer dizer que o fiscal que vai autuar essa empresa precisa constatar o risco sanitário dessa situação. Então, não é porque, eu quis, ou, tá na lei, e, enfim. Não, tem que ter um risco sanitário, né? Um risco à saúde pública. Não é só porque foi, sei lá, verificado, um exemplo bem da minha cabeça mesmo, tá? Tem um azulejo quebrado lá na recepção, lá no depósito. E isso não vai caracterizar que é uma infração. Tem que ser verificado se realmente isso causa um risco sanitário, né? Um risco à saúde pública de forma meio que imediata, né? Então, se tiver um buracão ali do lado da mesa da produção do biscoito, né, da DV Alimentos, um ralo aberto, que não tenha nenhuma telinha, né, a grelha com telinha, como pede a 275, aí é um risco sanitário fundamentado, entendeu? Artigo 16. Os servidores ficam responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos de infração, sendo passíveis de punição por falta grave, em casos de falsidade ou omissão dolosa. Então, eu não vou com a cara do dono da tal empresa ali. Não é por isso que eu posso chegar lá, tocando terror e colocar que, né, qualquer infração ali. Não posso, né? Senão eu vou responder por isso. Aí é outra coisa, é um processo administrativo dentro da minha repartição, né, do meu órgão, se é a prefeitura, se é um órgão estadual, se é a Anvisa. Então, isso também podendo resultar até em exoneração do cargo, processo, enfim, né? Então, não pode ter nenhum caso de falsidade ou omissão dolosa, né? Então, eu vi... Ao contrário, né? Eu sou amiga da dona da DV Alimentos. Aí eu vou lá e sou omissa. Então, também respondo, viu? Artigo 17. O infrator será notificado para a ciência do auto de infração, pessoalmente, pelo correio ou via postal, por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido. Sim, por edital. Vamos lembrar que essa legislação é antiga, né, de 1977. Então, na época não era previsto o e-mail, ou WhatsApp mesmo, por exemplo, que eu já vi a intimação judicial que mandam por WhatsApp, né? Então, essas são as 3 formas. Claro, se você tiver no seu município ou estado uma legislação específica, aí você segue o que está sendo dita nela. Então, a primeira forma que é por essa ordem, pessoalmente, você ou alguém, né, que você pediu, tá, não o seu amigo, mas algum motorista da saúde, ou um outro fiscal, ou mesmo coordenador da vigilância, se houver no seu município, pede para a pessoa entregar, ou você entrega esse auto de infração para ela assinar.
né? Se não foi feito antes, claro. Ou pessoalmente mesmo durante a inspeção que você lavrou o auto na hora. Aí então a pessoa assina, pessoalmente, pronto. Pelo correio ou via postal. Então, às vezes a pessoa, sei lá, viajou, foi pra praia, tá de férias. Aí você tem, né? Você tem que fazer com que ela tenha ciência meio logo, não pode ficar esperando a pessoa voltar de férias, né? Aí você pode enviar por correio, às vezes ela tá em outro local, uma cidade, não sei, né? Pelo correio. Ou mesmo ela não quis te receber pessoalmente. Aí você envia e com AR, né? Com aviso de recebimento. Então, mesmo que a pessoa não assine, se foi confirmado, né, o AR, ela já teve ciência perante, né, essa lei. E por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido. Então a pessoa foi pra Nárnia, mudou de país, desapareceu, né? Aí então é um edital. Se for caso de Anvisa, é o Diário Oficial da União. Se for da Vigilância Estadual, é no Diário Oficial do Estado. E se for um município, tem município que não tem edital para isso, que é só para comunicações internas, né? Aí seria um mural da prefeitura, um jornal de grande circulação, enfim, né? Mas é edital. Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a assinar, né, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente. Né? O edital, né, a forma prevista de edital, será publicado uma única vez na imprensa oficial, considerando-se efetivada a notificação após 5 dias. Então, publicado hoje, daqui 5 dias, mesmo se a pessoa não tenha visto, os prazos vão começar a correr, entendeu? Artigo 18. Quando, apesar da lavratura do auto de infração, subsistir ainda para o infrator alguma obrigação que ele tenha que realizar, né, será expedido o edital fixando o prazo de 30 dias para o seu cumprimento. Então, faltou alguma coisa para ele fazer ali. Ele tem 30 dias para consertar tudo, tá? Então, quer dizer, mesmo que tenha o auto, opa, tem mais coisa ali para ele arrumar. 30 dias. Parágrafo único. O prazo para o cumprimento da obrigação subsistente poderá ser reduzido ou aumentado, em casos excepcionais, por motivos de interesse público, mediante despacho fundamentado. Então, mediante um memorando, um ofício. Tudo é incluído no PAS. Artigo 19. A desobediência à determinação contida no edital desse que diz que se tiver mais coisa para fazer, né, em até 30 dias, então se a pessoa não cumpre isso, além de sua execução forçada, acarretará a imposição de multa diária, arbitrada de acordo com os valores correspondentes à classificação da infração, até o exato cumprimento da obrigação, sem prejuízo das outras penalidades, tá? Então, sem prejuízo daquela multa final mesmo, 75 mil, 1,5 milhão, se for gravíssima. Então, o infrator tem prazo de 30 dias para arrumar alguma coisa lá complicada na empresa dele. Se ele não fizer nesses 30 dias, ele vai receber uma multa diária, mesmo que receba uma penalidade de multa quando se encerrar o PAS. Artigo 20. O desrespeito ou desacato ao servidor competente em razão de suas atribuições legais, bem como o embargo oposto a qualquer ato de fiscalização de leis ou atos regulamentares em matéria de saúde, sujeitarão o infrator à penalidade de multa. Então, se a pessoa dona da empresa desacatou o funcionário público, já vai levar uma multa, entendeu? Desacatou ou não quis fazer de jeito nenhum. Eu não vou fazer porque você está errado. Multa. As multas impostas em auto de infração poderão sofrer redução de 20% caso o infrator efetue o pagamento no prazo de 20 dias, contados da data em que for notificado, implicando na desistência tácita de defesa ou recurso. Desistência tácita. Não precisa fazer nada, eu desisti. Então, por exemplo, não tenho caneta aqui. O infrator tem 30 dias para pagar essa multa, né? O PAS foi encerrado, foi julgado, então, opa, essa empresa DV Alimentos vai receber uma multa porque ela rotulou de forma inadequada os produtos dela. Aí eu tenho um prazo para defesa. Mas eu desisti tacitamente. Tipo, eu não vou apresentar a defesa porque, tipo, eu sei que eu tô errado. Não vou nem brigar. Não vale a pena. Ou a multa é barata, ou não sei, enfim. Não tenho o que eu alegar. Então, eu recebi o valor... Eu recebi a multa de 10 mil reais. Porque eu rotulei errado meus biscoitos. A biscoiteira. Ai, gente, não. O assunto é sério, né? Foco. Então, 10 mil reais é a minha penalidade de multa. Eu tenho 30 dias para pagar ela. Se eu não quiser fazer o recurso, a defesa, então eu posso pagar logo. Então, eu tenho 20 dias para pagar com 20% de desconto. 20 dias, 20%. Aí eu tenho esse desconto já. Então, eu paguei, não tem defesa. Encerrou-se o PAS. Então, eu vou pagar só 8 mil reais, entendeu? Agora, se eu pagar após 21 dias, o 20º dia, tá? Após o 20º dia, mesmo que eu não faça a defesa, eu vou pagar o valor cheio, entendeu? E qualquer empresa infratora aqui, né, que apresentar a defesa ou impugnação desse auto de infração, não tem direito a esse desconto. Aí,
impugnação. Vai ser explicado agora. O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 15 dias contados da sua notificação. Defesa é basicamente, eu fui autuado pela rotulagem inadequada, mas eu mostrei ali que eu não conhecia a norma, ou eram embalagens antigas, não sei. E eu já descartei, já providenciei, né, uma nova rotulagem. Se é falha na higienização, fotos do local, alguma planilha nova de higienização, ou o treinamento do responsável por essa higienização atualizado. Então é uma defesa. Ou falar mesmo que não tive culpa. Agora, impugnação, é impugnar esse auto de infração, é você tentar extinguir ele, torná-lo nulo. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Olha aqui, o nosso pai Google. A impugnação é o ato de contrariar, refutar, opor-se ou contradizer uma ideia específica. Então, é você falar, opa, não sei o que poderia dar de exemplo agora. Mas é ou a empresa se defende ou ela faz a impugnação. E, na prática, não é bem o que acontece. A gente vê que a empresa se defende, então ela assume que cometeu o fato, né, a infração, mas ela tenta impugnar. Ela tenta, sei lá, desmerecer o fiscal ou falar qualquer outra coisa, anular, por exemplo, porque cometeu um erro de digitação, vamos dizer. Opa, então vamos anular o processo inteiro. É uma coisa assim. Teria mais exemplos, seria só uma aula específica, né? Mas como já tá bem longa aqui, eu vou deixar basicamente essa ideia. E antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo, deverá a autoridade julgadora ouvir o servidor autuante, que terá o prazo de 10 dias para se pronunciar a respeito. Então, acontece a lavratura do auto. A empresa tem X dias, depois eu coloco aqui a tabelinha, para se defender. A primeira defesa. Ela vai se dirigir ao supervisor, né, imediatamente superior, né, o superior hierárquico desse ou dessa fiscal sanitária. Então, no caso, pode ser secretário de saúde, pode ser o coordenador da vigilância, só não é endereçado ao fiscal, porque o fiscal, ele já viu, né, ele apurou essa infração. Então, a empresa tem 10 dias, 10 ou 15 dias, eu tenho que ter certeza, para apresentar essa defesa ou impugnação. Aí, depois disso, antes de haver esse julgamento, né, quem vai julgar a defesa é o superior hierárquico, não é o fiscal. É como numa indústria ter uma pessoa responsável por verificar, né, a temperatura, as BPF, e depois tem outra pessoa responsável por avaliar, né, avaliar se está sendo feito. Então, nunca é a mesma pessoa que verifica, a que monitora é a que verifica, quer dizer, nunca é. É diferente. Então, como que o fiscal vai verificar, né, foi verificada a infração e ele mesmo vai julgar? Não, que daí isso sim anula um processo administrativo sanitário, se isso acontecer. Então, aí vai ter a defesa. Aí, eu, servidora autuante, eu vou realizar um relatório. Porque o auto de infração, você vai especificar, assim, que a mesa de produção estava com ferrugem aparente, ou que tinha teia de aranha embaixo. Mas no relatório, o servidor autuante vai pormenorizar tudo isso. Inclusive, a data, o horário, se a pessoa dona da empresa falou alguma coisa a mais, né? Se opôs. Escrever tudo. Inclusive, as consequências para a saúde pública. Porque daí quem vai julgar esse processo administrativo vai, às vezes não é da área, né? Às vezes não é da área e vai entender. Porque, mas o que é uma rotulagem inadequada? Qual é o problema? Mas aí tá explicado lá que, faltou alergênicos e a alergia pode levar até a óbito para as pessoas, blá, blá, blá. Então tem que ter essa informação técnica ali também, tá no relatório. E como é relatório, é uma coisa maior, né? Que geralmente o auto de infração é uma folha frente e verso, geralmente, né? E já o relatório é um relatório, de ter 10 páginas, e inclusive fotos. É muito importante ter fotos. No auto de infração não vai ter fotos. Então, eu parei. Isso, daí, eu, servidora autuante, tenho prazo de 10 dias para escrever esse relatório e enviar para a autoridade julgadora. Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o auto de infração será julgado pelo dirigente do órgão da vigilância sanitária competente. Então, assim, eu falei que pode ser secretário ou secretária de saúde, porque tem municípios que só tem um fiscal, uma pessoa na vigilância sanitária. Então, quem que vai julgar isso? Não tem coordenador. É o supervisor hierarquicamente superior à autoridade sanitária. A apuração do ilícito, em se tratando de produto ou substância referidos no artigo 10, inciso 4º, será feita mediante a apreensão de amostras para realização de análise fiscal e de interdição, quando for o caso. Como eu não falei aqui sobre quais são as infrações sanitárias, né, vai ficar para a parte 2, vamos lá ler rapidamente. Então, é o inciso 4º. Inciso 4º é qualquer tipo de processo, né,
esse produto, que seja extrair, fabricar, transformar, embalar, reembalar, exportar, transportar, enfim, todos os processos dentro da cadeia de alimentos. Não só de alimentos, né, mas como alimentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos e afins, embalagens, saneantes, então todos os produtos de interesse à saúde, não só alimentos, tá? Então, realizar qualquer um desses processos, ou uns desses processos, sem registro, licença ou autorização do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária. Então, daí, esses produtos ali, qualquer um, né, alimentos, bebidas, saneantes, medicamentos, esses produtos serão apreendidos e coletados amostra. Será coletado amostras desses produtos para a realização da análise fiscal e de interdição, se for o caso. Análise fiscal em laboratório credenciado, oficial. A apreensão de amostras para efeito de análise fiscal ou de controle, isso aqui tem falta isso aqui para eu explicar o de controle, não será acompanhada da interdição do produto. Excetuam-se desse parágrafo anterior casos em que sejam flagrantes os indícios de alteração ou adulteração do produto, hipótese em que a interdição terá caráter preventivo ou de medida cautelar. Então, os biscoitos precisam ser, né, coletados amostras para realizar essa análise. Ou pode ser fiscal ou a de controle. Não vou precisar, o fiscal, né, eu não vou precisar interditar esses produtos. Porém, se tiver algum tipo visível, né, de adulteração desse produto, né, que é flagrante que foi adulterado, vamos pegar o leite, né, flagrante o queijo foi adulterado, então sim, esses produtos serão interditados. Como aconteceu com a Fugini, né, que daí os produtos lá no estoque da empresa ficaram interditados, não podendo ser vendido para nenhum estabelecimento até ser verificado toda a situação. Então, aí sim, interdita, né, o produto, um produto em caráter preventivo ou medida cautelar. A interdição do produto será obrigatória quando resultarem provadas em análise laboratorial ou no exame dos processos ações fraudulentas que impliquem em falsificação ou adulteração. A interdição do produto e do estabelecimento, como medida cautelar, durará o tempo necessário à realização de testes, provas, análises ou outras providências requeridas, não podendo, em qualquer caso, exceder o prazo de 90 dias, fim do qual o produto ou estabelecimento será automaticamente liberado. Então, isso quer dizer, isso é a interdição cautelar de produtos ou de um estabelecimento. Isso eu já fiz, não vou continuar no exemplo do biscoito, tá? Que é um exemplo mesmo que não aconteceu. Então, eu, servidora atuante, fui até a empresa DV Alimentos e vi que tinha biscoitos mofados. Ou mesmo, não biscoito assim, mas a massa do biscoito estava lá na câmara fria. É um exemplo bem... Não, vamos pegar suco, vamos mudar esse exemplo. Suco de uma empresa X aí. O suco, ainda, ou as frutas... Deixa eu pensar, tô tentando não trazer o exemplo que eu já fiz, né? Algum alimento que ainda não está em sua embalagem final, mas está mofado. Está na câmara fria, há um tempo lá, enfim, né? Sem muitos detalhes. E a fiscalização chegou lá e viu isso. Só que ainda o produto pode ou vai mesmo passar por algum processo térmico. Só que aconteceu algum problema nessa câmara fria, estragou, passou uma noite desligada e ninguém sabia. E bem naquele dia, né? Bem no dia que passou desligada a câmera, a vigilância chega. Então, não tem como saber se esse produto vai estar apto para o consumo. Então, o que a fiscalização faz? Interdita esse produto, ou a empresa, dependendo, né? Mas vamos colocar interditar o produto cautelarmente. Lacrar essa câmara fria, ali nada entra, nada sai. Então, antes de interditar, claro, coleta a amostra desse alimento que vai para análise e manda para o laboratório e lacra este local. Coloca uma fita mesmo, fita zebrada, um aviso, interditado pela vigilância sanitária, blá, blá, blá. Não precisa colocar os motivos, não, só colocar ali. Então, nada entra ali, nada sai. A empresa não pode mexer, porque está interditado cautelarmente. Ou se for um estabelecimento também. A Fugini foi interditada cautelarmente. Então, eles podem ficar nessa situação até 90 dias. Só que, também, vamos supor que a empresa arrumou tudo. O supermercado com a padaria interditada, porque estava com falhas graves nas boas práticas. Aí, então... Mas eles ficaram lá 2 dias, arrumaram tudo. Aí eles chamam a vigilância. Opa, ok. É desinterditado, entendeu? Só que essa medida cautelar não é penalidade. É uma medida de prevenção, entendeu? Artigo 24. Na hipótese de interdição do produto, a autoridade sanitária lavrará o termo respectivo, cuja primeira via será entregue juntamente com o auto de infração ao infrator ou ao representante legal, obedecidos os mesmos requisitos daquele quanto à posição do sítio. Então,
esses alimentos que estavam na câmara, né, foram para análise. Então, é lavrado o auto de infração e depois o termo de interdição cautelar, né, apreensão desses produtos. Nunca tem um termo de apreensão ou de interdição sem o respectivo auto de infração. Então, vão ser, sim, 2 documentos. Que será, aí, no caso, esse de interdição, né, interdição do produto, que eu tô lendo aqui. Esse auto será entregue junto com o auto de infração, tá? Então, serão 2 autos. Peraí, só um momento. Eu ia ler de novo aqui. Se a interação for imposta como resultado... Interdição, acho, né, que eles quiseram dizer. Se a interdição for imposta como resultado de laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará constar do processo o despacho respectivo e lavrará o termo de interdição, inclusive de estabelecimento, quando for o caso. Então, eu não tenho aqui todos os tipos de autos, né? Mas aí é interdição de estabelecimento. Então, foi interditado o produto e o estabelecimento. Auto de infração, auto de interdição de produtos, ou apreensão de produtos, auto de coleta de amostras e auto de interdição do estabelecimento. São vários autos separados. Então, com a mesma característica do auto de infração. O nome, né, a razão social, CNPJ, nome da pessoa, a data, o horário que foi constatado essas infrações, né? Vai ser da mesma forma. E a assinatura, se tiver 4 autos, os 4 deverão ser assinados pelo infrator, pelo autuado, né? Por enquanto ele é só autuado, ele não é o infrator ainda, com certeza, porque não foi julgado ainda. O termo de apreensão e de interdição especificará a natureza, quantidade, nome ou marca, tipo, procedência, nome e endereço da empresa do detentor do produto. Então, por exemplo, é um suco industrializado no supermercado. Então, ele foi apreendido. Tem que estar lá a marca do refri. Tem que estar, né, o que é um refrigerante, a quantidade, 5 garrafas de 2 litros. A procedência, a empresa, né, nome e endereço da empresa do detentor do produto. Também a empresa que foi apreendida esse produto, né, do supermercado. Sim, a natureza, quantidade, nome ou marca, tipo, procedência, eu prefiro colocar lote e validade, fabricação, tudo que tiver, assim, o máximo de dados possível sobre o produto. A apreensão do produto ou substância constituirá na colheita de amostra representativa ao estoque existente, a qual divide em 3 partes, será tomada inviolável para que se assegurem as características de conservação e autenticidade, sendo uma delas entregue ao detentor ou responsável, a fim de servir como contraprova, e as 2 imediatamente encaminhadas ao laboratório oficial para a realização de análises indispensáveis. Então, aquele alimento que estava na câmara fria ali, com mofo, a câmara foi interditada. 3 partes, né? 3 partes desse produto. Se, por exemplo, for no potinho, 3 potinhos. Se for alimento a granel, aí 3 saquinhos daqueles invioláveis estéreis, né? Claro, porque é análise microbiológica que a gente tá falando. E se tornará inviolável. Inviolável como? Com lacre mesmo. E é um lacre que a vigilância possui. A vigilância estadual manda, né? Conforme o estoque. Então, é aquele lacre. Eu não tenho nenhum aqui também pra mostrar. Não é aqueles de forca-gato. É um lacre que é metalzinho e tem um número. Então, pegou, colocou no saquinho de amostra microbiológica, se tornou esse saquinho inviolável, anota o número do lacre, né? E são 3 partes, né? Uma parte vai ficar assim com a pessoa dona da empresa. Vai ter que ficar. E as 2 você envia para análise laboratorial. E sim, vai ficar com a pessoa dona da empresa. Ai, meu Deus, mas e se eles fazem alguma coisa? Se eles fazem alguma coisa com essa amostra, dão um fim, porque eles não vão ter esse lacre. O lacre é oficial, né? Não é um lacre deles que eles podem fraudar ali. Eles vão ser penalizados por isso, entendeu? Então, isso é fácil de verificar, porque daí você vai colocar a quantidade de produtos do lote tal que ficou lá, e depois você, quando voltar lá, vai contar, claro, né? Não é deixar a galinha com os ovos com o lobo, não, tá? É que tem que deixar mesmo. Como você vai deixar lá na tua sala? Não, né? Se a sua quantidade ou natureza não permitir a colheita de amostras, o produto ou substâncias será encaminhado ao laboratório oficial para a realização da análise fiscal na presença do seu detentor ou do representante legal da empresa e do perito pelo mesmo indicado. Então, não sei qual produto dá de exemplo, mas o produto que não dá para colher a amostra, o dono da empresa vai junto no laboratório. E daí não tem a contraprova, entendeu? Vai ser uma análise única. Então, o dono da empresa e um perito que ele contratar, que ele indicar, entendeu? Então, na hipótese prevista nesse parágrafo, se ausentes as pessoas mencionadas, serão convocadas 2 testemunhas para presenciar a análise. Será lavrado o laudo minucioso e conclusivo da análise fiscal, a qual será arquivado no laboratório oficial, extraídas cópias, uma para integrar o processo e as demais para serem entregues ao detentor ou responsável pelo produto ou substância à empresa fabricante.
o infrator discordando do resultado condenatório da análise. Então, ele tem esse direito. Eu não concordo, poxa vida, esse produto sempre fiz assim, nunca dá problema. Ele poderá, em separado ou juntamente com o pedido de revisão da decisão recorrida, requerer a perícia de contraprova. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai entregar a amostra que ele tem em seu poder na sua empresa. É aquela lá. Tem que ser aquela lá, não é um produto que ele pegou, que ele fez agora, entendeu? Vai ser aquele lá, o lote ou os lotes, né, dos que foram analisados antes. E da perícia de contraprova será lavrada ata circunstanciada, datada e assinada por todos os participantes, cuja primeira via integrará o processo e conterá todos os quesitos formulados pelos peritos. A perícia de contraprova não será efetuada. Isso é muito importante, porque também tem empresa que tenta colocar isso na defesa e dá ruim para eles. Não será efetuada se houver indícios de violação da amostra em poder do infrator. Esse parágrafo 6º é o que eu falei ali, né? A perícia de contraprova não será efetuada se houver indícios de violação da amostra em poder do infrator. E, nessa hipótese, prevalecerá como definitivo o laudo condenatório. Então, não adianta ele ali dar um jeitinho ali e mandar uma outra amostra, né? Isso, ninguém é bobo, né? O povo sabe das coisas, o povo tem experiência nisso, então eles não vão aceitar, então não haverá perícia de contraprova. E vai ficar como definitivo o resultado da primeira análise. Isso é importante também, que se aplicará na perícia de contraprova o mesmo método de análise empregado na primeira análise, né, nessa análise fiscal condenatória, salvo se houver concordância dos peritos quanto à adoção de outro. Mas tudo bem fundamentado em, né, conhecimento técnico. A discordância entre os resultados da análise fiscal condenatória e da perícia de contraprova ensejará recurso à autoridade superior no prazo de 10 dias, o qual determinará novo exame pericial a ser realizado na segunda amostra em poder do laboratório oficial. Então, lembre-se, 3 amostras, 2 para o laboratório, 1 para a empresa. Aí, o laboratório realiza a primeira análise em um só, o outro fica ali, guardadinho. Porque daí, a empresa discordou do resultado do laboratório. Ele vai entregar a dele, a que está em seu poder. Mas aí, deu problema de novo e, não, peraí, eu preciso fazer de novo. Aí, então, o laboratório irá realizar a análise com a segunda amostra que está em seu poder. Mas, para isso, terá que ser feito um pedido, né, de um recurso à autoridade superior. Então, é outra autoridade, tá? É até 10 dias. Não sendo comprovada através da análise fiscal ou da perícia de contraprova a infração objeto da apuração e sendo considerado produto próprio para consumo, a autoridade competente lavrará despacho liberando-o e determinando o arquivamento do processo. Foi o que aconteceu já comigo, né? Foi para análise determinado produto e a análise deu satisfatória. Então, pronto. O produto foi liberado para venda ao consumidor. Nas transgressões que independem de análises ou perícias, inclusive por desacato à autoridade sanitária, o processo obedecerá a rito sumaríssimo e será considerado concluso caso o infrator não apresente recurso no prazo de 15 dias. Isso eu expliquei na resolução de questões, dá uma olhada lá. Há 2 tipos de processo administrativo sanitário, ritos nesse passo, que é o rito sumaríssimo e o rito de análise fiscal. O rito sumaríssimo não precisa fazer análise. Por exemplo, como o exemplo dado aqui de desacato à autoridade, não tem análise para ser feita, né? Então, vai correr o prazo que está ali e vai ser mais rapidamente concluído esse processo. O produto precisa de análise, então vai demorar um pouco mais. Que daí, no caso, não tem um prazo super definido, porque o laboratório pode demorar, entendeu? Depende do laboratório essa análise. Então, são esses 2 tipos. Isso cai em prova e eu já errei, inclusive. Das decisões condenatórias, poderá o infrator recorrer dentro de igual prazo ao fixado para a defesa, inclusive quando se tratar de multa. Então, ele pode recorrer aí para a autoridade sanitária, para a autoridade superior. Então, o fiscal lavrou o auto. Ele entrou com a primeira defesa para o secretário de saúde. Aí, eles não estão certos, vai ter multa. Não concordo, né? A empresa não concorda, ela pode entrar com recurso, aí ela vai, no caso, tô pegando uma cidade pequena, né? Ela vai entrar com recurso para o prefeito ou prefeita. E ele que vai julgar se realmente mantém a condenação de multa ou se retira. E isso é o que está escrito no parágrafo único, né? Mantida a decisão condenatória. Caberá recurso para a autoridade superior, dentro da esfera governamental sob cuja jurisdição se haja instaurado o processo, no prazo de 20 dias de sua ciência ou publicação. Vou fazer um recurso para o prefeito. Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto em razão de laudo laboratorial confirmado em perícia de contraprova, ou nos casos de fraude, falsificação ou adulteração. Então, não tem choro nem vela. É aquilo ali, é aquela penalidade ali, acabou. Ou aquelas, né, penalidades.
Os recursos interpostos das decisões não definitivas somente terão efeito suspensivo relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária. Pecuniária, lembre-se de eu fazendo isso aqui na hora da prova, quando quero essa palavra. Não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente, como está disposto no artigo 18, que é aquela que a empresa precisa fazer mais alguma coisa, ela tem o prazo de 30 dias. Então, independente, né, dos recursos. E esse recurso será decidido no prazo de 10 dias. De novo, eu vou deixar um quadrinho com os prazos, que é muita coisa. Artigo 33. Quando aplicada a pena de multa, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 30 dias, isso já tinha dito antes, contados da data de notificação, recolhendo a conta do Fundo Nacional de Saúde ou as repartições fazendárias dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, conforme a jurisdição administrativa que ocorre o processo. Essa parte não é contigo, você fiscal, futuro fiscal, não é contigo não, é com o tributos da prefeitura, então deu a penalidade de multa. Eles pagam, aí não é contigo não, mas só pra você saber, né, porque tá na lei que é pedida na prova, né. A notificação será feita mediante registro postal ou por meio de edital publicado na imprensa oficial, se não localizado o infrator. É da mesma forma que a ciência do auto de infração, tá? Se não for pessoalmente, manda pelo correio ou publica no edital. O não recolhimento da multa dentro do prazo de um mês, né, 30 dias, implicará na sua inscrição para cobrança judicial, na forma de legislação pertinente. Então, vai para a dívida ativa. E isso também não é contigo, futuro fiscal, é com a prefeitura, o setor de tributos. Decorrido o prazo mencionado no parágrafo único do artigo 30, que é o recurso será decidido no prazo de até 10 dias, né? Decorrido esse prazo, sem que seja recorrida a decisão condenatória ou requerida a perícia de contraprova, o laudo de análise condenatório será considerado definitivo e o processo, desde que não seja instaurado pelo órgão de vigilância sanitária federal, ou seja, a Anvisa, será transmitido para ser declarado o cancelamento do registro e determinada a apreensão e utilização do produto em todo o território nacional, independentemente de outras penalidades cabíveis, se for o caso. Artigo 35. Tá acabando já. Acabando. Exceto pelo artigo 10º, né, que fica pra parte 2. Artigo 35. A inutilização dos produtos e o cancelamento do registro, da autorização para o funcionamento da empresa e da licença dos estabelecimentos somente ocorrerão após a publicação na imprensa oficial de decisão irrecorrível. Ou seja, se for da Anvisa, é uma decisão ali no Diário Oficial da União, como você deve ter visto esses dias algumas empresas, né? Se for do Estado, Diário Oficial do Estado. Se for do município, ou Diário Oficial do município, ou um mural da prefeitura, ou um jornal de circulação, de grande circulação, entendeu? E a decisão irrecorrível é que não tem mais o que fazer mesmo. É aquilo ali e acabou. Não tem mais o que recorrer, né? Eles foram realmente condenados. Artigo 36, isso aqui já caiu em mais de uma prova. No caso de condenação definitiva do produto cuja alteração, adulteração ou falsificação não impliquem em torná-lo impróprio para o consumo ou uso, poderá a autoridade sanitária, ao proferir a decisão, destinar a sua distribuição a estabelecimentos assistenciais, de preferência oficiais, quando este aproveitamento for viável em programas de saúde. Então, ou seja, claramente, se o produto está impróprio, ele tem que ir para descarte, né? Ele não vai poder ser reutilizado. Mas, por exemplo, algumas batatas germinadas. Peguei um exemplo que caiu numa prova, uma vez de fiscal, mas era uma lei estadual. Só que pode ser usado esse exemplo. A batata tá para germinar, ela não estava podre, né? Então, ela, sim, pode ser utilizada. Pode, não quer dizer que vai, entendeu? Então, aqui está escrito, poderá a autoridade sanitária. Então, não quer dizer que ela é obrigada. Mas, se a autoridade sanitária decidir doar esses alimentos, tem que ser, não. De preferência, pode ser oficial, entendeu? Tipo uma APAE, alguma organização mais conhecida do município, da região, enfim. Então, desde que possa ser aproveitado, né, esse alimento. Artigo 37. Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos para recurso, sem apresentação de defesa, ou apreciados os recursos, a autoridade sanitária proferirá a decisão final, dando o processo por concluso, após a publicação desta última na imprensa oficial e da adoção das medidas impostas. Então, de novo, tem que ser publicado no Diário Oficial da União, se for Anvisa, no Diário Oficial do Estado, se for estadual, no Diário Oficial do município, caso municipal, ou no mural da prefeitura, ou ainda um jornal de grande circulação, caso o município em questão não tenha o Diário Oficial para isso, né? Aqui, por exemplo, o Diário Oficial é só para comunicados internos da prefeitura, então não é para coisas externas. Artigo 38. As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária prescrevem em 5 anos.
Parágrafo 1º. A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ato da autoridade competente, que objetive a sua apuração e consequente imposição de pena. Parágrafo 2º. Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Então, o que isso quer dizer? Eu abri novamente o Manual do PAS aqui do Rio Grande do Sul. Prescrição e interrupção. A prescrição é instituto processual com fundamento no princípio da segurança jurídica e significa a perda do direito de ação por inércia de seu titular. Inércia é não fazer nada, né? Lembremos das leis de Newton. Então, desta forma, a Lei Federal, número 6.437, no artigo 38, prevê que as infrações de ordem sanitária prescrevem em 5 anos, o que significa dizer que a administração dispõe de 5 anos, contados da ocorrência da infração, para instaurar o PAS, com a devida notificação do autuado, interrompendo, assim, o prazo prescricional. Então, é como quase tudo, né? Dívidas, dívida ativa, dívida de cartão, de banco, elas prescrevem em 5 anos. Então, durante esses 5 anos, o banco pode te cobrar e te meter na justiça. Depois de 5 anos, você, digamos que não tem dívida nenhuma, né? Entre aspas, né? Vamos dizer assim. E temos mais um detalhe aqui, que daí é em outra parte desse manual, mas que está escrito assim, sobre reincidências, né? Reincidência genérica e específica. Daí explica cada uma delas, que eu já falei aqui no vídeo. Daí diz, por fim, tendo em conta que nenhuma pena pode ter caráter perpétuo, é preciso fazer a ressalva de que não haverá reincidência se entre a data da publicação da decisão final e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Então, ou seja, a empresa DV Alimentos foi autuada por rotulagem inadequada. Ela sofreu as penalidades cabíveis, né? Então, teve apreensão do produto, descarte das embalagens, enfim, e multa. E a DV Alimentos, depois de 5 anos, foi autuada novamente. Mas, né, como foi dito ali no artigo 38, que as infrações sanitárias prescrevem em 5 anos, então a DV Alimentos não vai ser reincidente, entendeu? Ela vai ser réu primário, vamos dizer assim, entendeu? E o parágrafo 2º do artigo 38 diz que não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Então, ou seja, a DV Alimentos, né, que foi autuada por rotulagem inadequada. Se ainda não foi decidido o processo, se ainda não teve o encerramento, né, com as devidas aplicações de penalidades cabíveis, não vai contar esse prazo de 5 anos, entendeu? Então, o prazo só começa a correr após a decisão irrecorrível desse PAS. E essa parte acabou. Agora, só aguardar pelo vídeo do artigo 10º completo sobre as infrações sanitárias e suas penalidades. Até mais!